Senhor Deus, a Ti toda a honra, a Ti toda a glória. Queremos agradecer pelo culto que tivemos no domingo passado e por o culto que estamos a ter agora, Senhor. Tua presença constante na nossa vida, na vida da nossa igreja. Como disse o Ruben, é maravilhoso, é uma alegria tão grande, Senhor. É um privilégio tão grande poder ter-te entre nós, Senhor Deus. Queremos agradecer-te por aqueles 11 irmãos que foram batizados a semana passada e outros que estão a querer se batizar ainda este ano. Queremos agradecer pela oferta que foi levantada, agradecer pelos testemunhos que foram dados, agradecer porque sentimos de facto a Tua presença entre nós. Senhor Deus, queremos continuar a ser uma igreja que quer aprender a ser igreja e que quer aprender a cumprir a Tua missão. Ajuda-nos, Senhor. Fala-nos agora através da Tua palavra e ensina-nos a sermos melhor igreja. Possamos ir ao encontro daquilo que Tu queres para nós, enquanto igreja Tua, Senhor. Fala-nos através da Tua palavra. Nós oramos em nome de Cristo, nosso Senhor. Amém. Podem sentar, eu peço aos irmãos para abrirem primeiro em João, capítulo 17. Evangelho segundo João, capítulo 17. Então escolhemos o mês do aniversário da igreja para falar ou para refletir sobre a igreja que reflete Jesus. Aliás, este é o nosso tema, a igreja que reflete Jesus. Então temos procurado ser aquele povo que reflete Jesus na terra. Agora, queremos cada vez mais ser esta igreja segundo a vontade de Deus. Uma igreja comprometida com a missão de Deus, comprometida em fazer conhecida Jesus e a sua salvação. Eu vou-vos confessar uma coisa, eu já sou crente há uns aninhos, apesar de não ter crescido numa família cristã, e já estudei muito sobre igreja, já li, obviamente, muitos livros que falam sobre a igreja, mas eu continuo a aprender a ser igreja. Eu não sei tudo sobre a igreja de Cristo. Mas um dos temas que, quando nós abrimos as Escrituras e que há uma ênfase que nós encontramos nas Escrituras sobre a igreja, desses temas é a unidade da igreja. Então, a unidade da Igreja de Cristo, ela é repetida com insistência nas Escrituras. Será que é assim tão importante uma igreja ser unida? Será que podemos ser igreja se entre nós não houver unidade? Quem são os responsáveis por manter a unidade da igreja? Os guardiões da igreja. Quem são? De que maneira prática é que o irmão promove a unidade da igreja? Como é que fazemos isso verdadeiramente? Então, nós vemos nas Escrituras que quem falou primeiramente sobre a unidade da igreja foi o próprio Senhor Jesus. Por isso, vamos abrir João 17 e vamos ler o versículo 11. Então, Jesus está prestes a ser morto
E nesta oração, chamada oração sacerdotal, Jesus então diz o seguinte, vamos para o versículo 11. Já não estou no mundo, mas eles continuam no mundo, ao passo que eu vou para junto de ti. E Jesus continua a oração. Pai Santo, guarda-os em teu nome que me deste, para que eles sejam um, assim como nós. Vamos para o versículo 21. A fim de que todos sejam um, como és tu, ó Pai, em mim e eu em ti, também sejam eles em nós, para que o mundo creia que tu me enviaste. Eu lhes tenho transmitido a glória que me tens dado, para que sejam um como nós o somos, eu neles, tu em mim, a fim de que sejam aperfeiçoados na unidade, para que o mundo conheça que tu me enviaste e os amaste, como também amaste a mim. Então, os irmãos não fechem, por favor. O desejo que Jesus expressou nesta oração era que os seus discípulos, não só os 12, nem só os 70, mas todos aqueles que viriam a ser seus discípulos, vivessem unidos. Então, o desejo que Jesus demonstra nesta passagem é que a igreja seja unida. E a comparação que Jesus faz da união entre os crentes é a relação que ele tem com o Pai. Então Jesus está-se a referir à relação íntima que existe dentro da Trindade. Estão a ver o que significa isto? Jesus está a dizer, olha, que eles sejam um como nós somos. Isto é loucura para os nossos ouvidos. Mas ou cremos no que Jesus disse, ou não queremos. Eu creio que ele estava a dizer isto. E ele disse que sejam um como nós o somos, unidos como ele era com o Pai. Então, esta é a comparação que Jesus faz entre a nossa unidade, ou união como quer, enquanto igreja, e refere-se então à relação que ele tinha com o Pai. Por isso os irmãos veem que temos muito a aprender e muito a crescer como igreja. E a razão que Jesus invoca para que nós, da importância que nós devemos ter enquanto igreja unida, como puderam ler, é para que o mundo creia, ou que o mundo conheça o amor de Deus e a razão de Jesus ter vindo ao mundo. 23, ora vejam, para que o mundo conheça que tu me enviaste. Então a razão, o fruto da nossa união, segundo o que Jesus disse, é para que o mundo conheça que tu me enviaste e os amaste, como também amaste a mim. Então, para que o mundo conheça o amor de Deus e a razão de Jesus ter vindo ao mundo. Então, a unidade da igreja não é apenas um desejo pastoral, ok? Não é apenas alguma coisa que os pastores pregam para ter uma igreja bem constituída. Não, é a palavra do Senhor Jesus, que tem a ver com o mais precioso da nossa fé, que é nós darmos a conhecer às pessoas quem Jesus é. E nós satisfazermos a vontade do Senhor, porque este foi o desejo de Jesus. E Jesus está a fazer das últimas orações enquanto homem, antes de ter ido à cruz. Então, se
se uma igreja não obedecer a esta vontade de Deus, se for uma igreja desunida, então estamos em pecado. Então, se esta é a vontade de Cristo, e se nós não cumprirmos, estamos a falhar aquilo que é a vontade de Deus. Concordam comigo? E eu não estou a falar de problemas que às vezes surgem na igreja. Aliás, este tema até é bom de falar depois de um culto como nós tivemos a semana passada. Não temos grandes problemas na nossa comunidade, graças a Deus. Por isso, quando se fala da unidade da igreja, não estamos a falar daqueles problemas que às vezes acontecem no seio da igreja que leva até à divisão. Eu estou a dizer é que quem quer viver uma vida cristã fora da unidade da igreja está fora da vontade de Jesus. Quem quer viver a sua fé, a vida cristã, fora da unidade da igreja, está fora daquela que era a vontade de Jesus. Na Bíblia, só há uma maneira de nós vivermos a fé. E Jesus decidiu que era em comunidade, em igreja. Por isso, todos os desigrejados, não é? Como se diz? Como é que é? Desigrejados, não é? Não é? O que eles estão a fazer não é apenas a criticar a igreja, porque muitas vezes são aqueles que criticam, não vão à igreja por causa disto ou porque aconteceu aquilo, não estão apenas a criticar a igreja, estão a criticar o plano que Jesus criou, porque foi esta a vontade de Jesus e não podemos fugir disto. A importância da unidade da igreja nem sempre é compreendida pelos cristãos. E muitas vezes a missão da igreja fica posta em causa por, desculpem a expressão, mas é isto, tiros nos pés que a igreja dá em si mesma. Quando a igreja, e a igreja somos nós todos, ok? Quando a igreja não se esforça, como diz Paulo aos Efésios, diligentemente para manter o vínculo da paz, quando a igreja não se esforça por isto, a igreja muitas vezes dá tiros nos pés. No Novo Testamento, há uma carta inteira do apóstolo Paulo, que o tema da carta, do princípio ao fim, é a unidade e a concórdia. Qual é essa carta? 1 aos Coríntios. Então, o tema da carta, 1 aos Coríntios, tem muitos assuntos, mas o tema que vai do princípio ao fim é a unidade e a concórdia da igreja. Vejam a importância que isto tem para os cristãos e para as igrejas, que há uma carta que tem como grande tema a unidade e a concórdia da igreja. A igreja de Corinto era talvez o pior exemplo nas Escrituras sobre unidade. A igreja estava dividida de muitas formas. Era uma igreja abençoada, tinha dons, tinha recursos. E esta igreja tinha uma grande missão, de levar o Evangelho a uma das principais cidades do Império, um grande centro comercial. A cidade de Corinto era também conhecida pela sua idolatria, muitos deuses, e sobretudo pela sua imoralidade. Era uma cidade imoral, com muita prostituição. E Deus capacitou esta igreja para, em Corinto, ser a luz de Deus para aquelas pessoas. Então, os recursos necessários foram dados a esta igreja, os dons necessários foram dados a esta igreja para que a cidade de Corinto pudesse conhecer o Evangelho de Cristo. E a grande dificuldade desta igreja não tinha a ver com a imoralidade nem com a idolatria. A grande dificuldade desta igreja era os tiros nos pés que esta igreja dava em si mesma. Eram as divisões que existiam dentro da igreja. Então, havia divisões
múltiplas. Por exemplo, os irmãos agora vão lembrando de muitos estudos que já fizeram nesta carta. Havia divisões que diziam respeito à liderança. Uns diziam que seguiam o apóstolo Paulo, outros Apolo, outros Pedro e outros Cristo. É interessante, eu sempre disse isto. Estes eram os mais espirituais, não é? Mas sabem porque é que eles diziam que só seguiam Cristo? Porque possivelmente seriam aquele grupo na igreja que não queriam ter líderes. Ok? Aqueles que eram os mais espirituais, que eram os impastoreáveis. Então é fácil. Quem é que é o teu pastor? Às vezes eu já ouvi isto. O meu pastor é Cristo. E quando dizem isto, normalmente é para dispensar o pastor. Então, havia divisão de liderança. Mas mais, havia divisão no que se referia à postura e à liturgia do culto, e vamos falar disso um pouco mais à frente. Havia divisões sociais, havia ricos, havia pobres, mas pior que isto, quer dizer, não há mal de ser rico ou pobre, a grande questão é que os ricos faziam pouco ou desprezavam os mais pobres. Haviam divisões também de tal ponto que levavam irmãos a colocar outros irmãos em tribunal. E as desavenças entre eles, o mau testemunho entre eles, não estava apenas no seio da igreja, mas eles faziam questão de levá-lo lá para fora. Havia também pessoas com problemas de caráter graves, orgulho, vaidade, havia imoralidade, havia um homem que vivia, por exemplo, com a mulher do seu pai, com a sua madrasta. Então aquela igreja tinha problemas sérios e havia indisciplina espiritual, que pode ser também chamada de rebeldia, e refere-se então àqueles irmãos que acham que são igreja, mas acham que não têm que dar contas de nada a ninguém, que são independentes, que só têm que dar contas a Cristo. Vivem numa comunidade, mas não prestam contas à comunidade. E isto é um dos principais males que existe na fé cristã. Aliás, foi por causa disto que o diabo foi expulso dos céus. E foi por causa disto que Adão foi expulso do paraíso. Foi rebeldia, não querer estar debaixo de autoridade. Então, naquela igreja, de facto, existiam divergências muito grandes dentro da comunidade. Fruto do quê? Esta igreja, que também estava a aprender a ser igreja, há uma melhoria substancial na segunda carta do apóstolo Paulo a esta igreja. Esta igreja não entendia aquilo que é essencial para qualquer igreja, para qualquer comunidade, que é o dever de edificação. A igreja não compreendia a importância de serem uma comunidade de irmãos que estavam submissos a Cristo e comprometidos uns com os outros nessa missão de fazer conhecido Cristo ao mundo. Não entendiam que a postura de fé que mantinham ou não mantinham, que influenciava a vida uns dos outros. Eu lembro-me, a irmã Carrilho, a mãe da irmã Maria José, ela já faleceu, já está com o Senhor. Mas eu cresci com aquela senhora. Aquela senhora era, para mim, um exemplo de fé. Nós tínhamos uma reunião, creio que era à terça-feira também, para as pessoas que estavam reformadas. Isto quando eu estava na igreja de Queluz, na igreja da Amadora. E aquela irmã às vezes chegava estourada à igreja e dizia-me assim: foi difícil cá chegar, tive que parar 3 vezes. Dói-me tudo.
mas ela estava ali para orar ao Senhor. Ela dizia, quando começava a cantar, que lhe passavam as dores todas. Aquele ato de vir à igreja, da parte daquela senhora, para mim era das maiores lições que eu tive na minha vida cristã. É um ato de devoção tremendo. Por isso, a nossa postura edifica-nos ou desanima-nos. A postura de adoração uns dos outros edificam-nos ou desanimam-nos. Às vezes as pessoas nem têm consciência disto, mas é verdade. Quando alguém vive a fé com tanto entusiasmo, nós nos edificamos. Semana passada a Madalena fez uma oração. Eu creio que qualquer cristão sentiu-se tocado pela intimidade que ela demonstrou com o Senhor. E esta igreja de Corinto não entendia que a sua postura, que os membros daquela igreja, na sua postura de ser igreja, edificavam ou perturbavam os irmãos. Então Paulo escreve à igreja de Corinto sobre este tema, unidade e concórdia, para lhes ensinar a serem unidos em Cristo, para assim cumprirem a missão de Jesus, para se tornarem numa comunidade de irmãos e que as diferenças que existiam naquela comunidade heterogénea, diferenças sociais, étnicas, diferenças espirituais, não fossem razão para eles viverem a fé desunidos, mas que pudessem ver todas essas diferenças como parte do corpo que eles eram. Ou seja, as diferenças dentro daquela igreja não deviam ser motivos de desunião, mas eram exatamente características que Deus tinha colocado naquela igreja para que o corpo de Cristo ali fosse perfeito, fosse completo. E esta é uma lição que Paulo dá ao longo de toda a carta. E aquilo que lhes faltava, a essência, não é? A essência que faltava naquela carta está no capítulo 13, que nós conhecemos, que fala sobre o amor. Porque é o amor em Cristo que torna a igreja, então, unida. Então vamos para um dos capítulos desta carta. Eu vou pedir que os irmãos abram no capítulo 12. Não desmarquem João 17, que possivelmente lá voltaremos. Capítulo 12, de 1 aos Coríntios. Então, antes de fazermos a leitura, gostava apenas de introduzir este capítulo. Paulo está aqui a falar sobre as diferenças que existiam na forma de cultuar, na liturgia de culto e na compreensão dos dons espirituais que aquela igreja tinha, e eram muito, muito ricos. Então, na igreja de Corinto havia uma grande confusão e falta de discernimento a respeito destes tais dons que o Senhor tinha dado à igreja. E havia dentro da igreja um grupo de pessoas que davam um grande destaque ou que sobrevalorizava os dons que tinham uma aparência mais sobrenatural. E estou a falar mais concretamente no dom de línguas estranhas. Então, estas pessoas que são referidas na igreja de Corinto, que tinham este dom de falar línguas estranhas, eram tidas como os suprassumos da espiritualidade. Eram como se fossem crentes de elite, crentes de primeira, acima do restante comum dos mortais. E a busca pela espiritualidade sobrenatural naquela igreja, sem ter consciência
sem ter consciência da unidade da igreja, sem ter consciência de edificação comunitária, acabava por promover discórdias, divisões, escândalos dentro da igreja e para os que estavam a chegar. É por esta razão que Paulo depois vem a dizer assim, olha, se alguém fala em línguas, que haja intérpretes. Para quê? Para que todos pudessem ser abençoados. Se não houver intérpretes, então que se cale. É o que lá vem. Ele não exclui isso. Ele diz é que o que existe no culto tem que ser para a edificação de todos, porque Deus não fala a alguns, Deus fala a todos. E no culto todos têm que ser edificados. O que se estava a passar naquela igreja em ato de culto era o que se passava nas religiões pagãs. Porquê? Naquelas religiões de mistério que existiam no primeiro século. Porque nestes cultos pagãos, cada um prestava culto para ser abençoado, para alcançar a benesse do tal Deus, para ser favorecido. Então, nestas religiões de mistério, não havia a ideia de corpo, de comunidade, havia um local onde as pessoas iam e podiam ser abençoadas. As pessoas iam lá para receber alguma coisa. E o que estava a acontecer na igreja de Corinto, excluindo a visão comunitária, é que cada um estava por si a tentar ser abençoado por Deus. Ou seja, não havia uma visão de unidade, de edificação da igreja, de edificação do corpo de Cristo. Havia perspectivas egoístas, individuais, de eu vou receber a minha bênção. Por exemplo, nós hoje aqui viemos receber a bênção ou viemos também a abençoar? Cultuamos como? Uns com os outros? Somos agentes de bênção para a comunidade? Ou apenas estamos a precisar muito de uma coisa que Deus nos faça e vamos prestar culto em troca de um favor? Esta é a diferença entre o paganismo e o cristianismo. Porque no cristianismo não há o individual apenas. Deus fala à igreja. É nesta perspectiva que Paulo vai falar à igreja e usa a metáfora do corpo. Ok? Versículo 12. 12. Então ele diz, assim como um corpo é um e tem muitos membros, e todos os membros, sendo muitos, constituem um só corpo. Assim também com respeito a Cristo. Pois em um espírito todos nós fomos batizados em um corpo, quer judeus, quer gregos, quer escravos, quer livres, e a todos foi dado de beber de um só espírito. Porque também o corpo não é um só membro, mas muitos. Então o que Paulo está a dizer é assim, olha, todas as pessoas que estão na igreja são igreja, fazem parte. Um corpo tem muitos membros, um corpo tem muitos órgãos, são todos diferentes, mas todos são importantes e não deixam de fazer parte do mesmo corpo. É isto que Paulo está a dizer. E usa então esta metáfora. Uma igreja tem muitas pessoas. Hoje até temos menos porque alguns estão de férias, mas temos a sala cheia. Todos nós somos diferentes uns dos outros. Lá havia judeus, gregos, escravos. Nós aqui temos portugueses, brasileiros, guineenses, cabo-verdianos, temos muitas nacionalidades, angolanos, e podia continuar. Espero que ninguém fique esquecido. Moçambicanos, venezuelanos, mexicanos. Quando começamos, depois é difícil acabar. E isto acontecia lá em Corinto e acontece aqui em Queluz. Todos nós
temos o mesmo Espírito. Semana passada batizámos americanos, um japonês, brasileiros, portugueses vindos das ex-colónias. Foi as Nações Unidas aqui no nosso culto. Lá em Corinto, no primeiro século, havia pessoas com dons diferentes, capacidades diferentes, sensibilidades diferentes. Mas o que Paulo está a dizer é assim, eram só uma igreja. E como era em Corinto, é aqui e é em qualquer outra igreja de Cristo. Somos diferentes, mas o que nos faz um é o próprio Senhor. E Paulo vai dizer que vai se referir àqueles que estão mais em evidência. Vamos para o versículo 15, por favor, e diz assim: se disser o pé, porque não sou mão, não sou do corpo, nem por isso deixa de ser do corpo. E se o ouvido disser, porque não sou olho, não sou do corpo, nem por isso deixa de o ser. E se todo o corpo for olho, onde está o ouvido? E se todo fosse ouvido, onde está o olfato? Mas Deus dispôs os membros, colocando cada um deles no corpo, como lhe aprove. Isto é a missão de Deus. Se todos, porém, fossem um só membro, onde estaria o corpo? O certo é que há muitos membros. E ele repete, mas um só corpo. Não podem os olhos dizer à mão, não precisamos de ti, nem ainda a cabeça aos pés, não precisamos de vós. Pelo contrário, os membros do corpo que parecem ser mais fracos são necessários, e os que nos parecem menos dignos no corpo, a esses damos maior honra. Também os que em nós não são decorosos, revestimos de especial honra. Mas os nossos membros nobres não têm necessidade disso. Contudo, Deus coordenou o corpo, concedendo muito mais honra àquilo que menos tinha, para que não haja divisão no corpo. Esta é a razão. Pelo contrário, cooperem os membros com igual cuidado, em favor uns dos outros, de maneira que, se um membro sofre, todos sofrem com ele. Se um deles é honrado, com eles todos se regozijam. Ora, vós sois corpo de Cristo e individualmente membros desse corpo. Então, do 15 ao 22, mais propriamente, Paulo dá a entender que nesta metáfora haviam pessoas com dons diferentes, com funções diferentes naquela igreja. E dá a entender que havia irmãos que queriam ter os dons de outros irmãos. E porque não os tinham, não se sentiam parte da igreja. E isto acontece muito. Acontece muito. Há aqueles irmãos que têm um papel mais humilde dentro da igreja, que às vezes dizem assim, eu não presto para nada, eu não sirvo para nada. Porquê? Porque não está aqui a pregar, ou porque não está a tocar, ou porque não está em evidência. E olha para si com humildade e diz assim, olha, eu não faço parte do corpo. Mas o que Jesus diz, através do apóstolo Paulo, é que todos fazem parte do corpo e que todos são importantes. Mas também naquela, como é o que ele diz, se o pé disser, porque não sou mão, não sou do corpo, não, todos são corpo, todos fazem parte. Mas também naquela comunidade, parecia que havia irmãos que se consideravam melhores do que os outros. Não podem os olhos dizer à mão, não precisamos de ti. E isto também acontece, de irmãos considerarem que outros irmãos não são assim tão importantes. Mas no versículo 14, vejam lá, porque também o corpo não é um só membro, mas muitos. Agora vejam o versículo 20.
O certo é que há muitos membros, mas um só corpo. E Paulo fala até daqueles que têm menos honra e diz que aqueles que são mais discretos, que têm menos honra, devem ser alvo de maior cuidado. Vão ver como a igreja é uma instituição completamente diferente de qualquer outra instituição que o mundo tem. Todos são necessários. Versículo 23 e 27 diz, mais uma vez, vós sois o corpo de Cristo. E Paulo está a falar para aquela igreja de Corinto em que havia uns que pregavam e havia outros que na sua descrição só oravam, mas que o faziam muito bem e que faziam eficazmente na dependência de Deus. Ou seja, a igreja é uma comunidade diferente de todas as outras instituições. E o que nos faz ser igreja é exatamente o amor que sentimos uns pelos outros e o desejo que nós devemos ter de nos honrarmos uns aos outros. E a palavra é muito clara, diz assim: nisto conhecerão todos que sois meus discípulos, se tiverdes amor uns pelos outros ou uns aos outros. A igreja de Corinto dá a entender que cada um estava por si, que estava preocupado com a sua própria edificação, com os seus interesses e até com as suas lutas. Não havia o cuidado de uns para com os outros. Na ceia, por exemplo, que eles faziam aquela festa ágape e faziam uma refeição, e durante essa refeição é que eles celebravam a ceia, havia uns que comiam à grande e à francesa e havia uns que passavam fome. Porquê? Porque não havia aquele cuidado com o mais fraco, o cuidado do próximo, do nosso irmão. E isso é ser igreja. E Paulo diz, olha, eu não vos louvo nisto, eu não tenho nada a dizer de bem em relação à vossa postura. Não havia cuidado uns dos outros, não havia desejo para edificar o irmão. E hoje continua a haver um grande problema nas igrejas de Cristo no que diz respeito ao cuidado mútuo. Eles precisavam de crescer espiritualmente. Eles precisavam de crescer em igreja. Eles precisavam de crescer enquanto visão de corpo de Cristo. E nós também. E nós também. Quando Jesus orou pela igreja de Corinto. Quando Jesus orou, em João 17, Ele orou por nós. Vamos ouvir esta oração? Como se fôssemos nós. Já não estou no mundo, mas a igreja que é a luz continua no mundo. Ao passo que eu vou para junto de ti. Pai Santo, guarda-os lá em que é a luz, em teu nome, que me deste, para que eles sejam um em nós, a fim de que todos em que a luz sejam um, como és tu, ó Pai, em mim e eu em ti, também eles em nós, para que o mundo creia que tu me enviaste. Eu lhes tenho transmitido a glória que me tens dado, para que lá em que é luz, eles sejam um, como nós o somos, eu neles, tu em mim, a fim de que sejam aperfeiçoados na unidade, para que o mundo e a cidade que é a luz entenda que tu me enviaste e os amaste, que tu me enviaste e os amaste, como também amaste a mim. E muda as coisas. A unidade da igreja não é responsabilidade do pastor apenas. O cuidado uns dos outros não é apenas o pastor ou a liderança da igreja. Somos nós todos. Uma vez, acho que já contei isto
aos irmãos, alguém me disse assim: encontrei uma igreja espetacular, entro e saio, ninguém pergunta nada. Eu assim, olha-me esta figura. Isto é a antítese do que é uma igreja. É o contrário. Por isso eu quero desafiá-lo hoje a pensar: como é que nós, membros desta igreja, como é que nós podemos ser mais edificadores uns dos outros? Olha, todas as semanas estão a chegar pessoas. Como é que nós os podemos receber? E ouvir testemunhos maravilhosos, como ouvimos do Isaías a semana passada. Como é que nós podemos receber essas pessoas? Como é que os podemos tornar igreja connosco? Olha, o que é que nós podemos fazer pela irmã Helena, que está hospitalizada há 15 dias? Há 15 dias doente, hospitalizada esta semana. O que é que nós podemos fazer por ela? Para ela sentir o amor da igreja. Como é que nós nos podemos abençoar uns aos outros? Quem é que falta hoje aqui? Será que pode ficar alguém esquecido? De que maneira é que eu posso fazer parte do grupo de oração? Assuma um compromisso em estar aqui. À sexta-feira temos reuniões de oração espetaculares. E parte dos milagres que acontecem na nossa igreja acontece nas mães que oram, acontece na terça-feira e acontece na sexta-feira, quando nós intercedemos como igreja ao Senhor. A oração individual é muito bom, nas nossas casas, em família é muito bom, mas a oração congregacional na igreja é fundamental. Invista nisto, faça parte do grupo de oração, faça parte do grupo de pessoas que estão dispostas a servir, faça parte do grupo de pessoas que estão dispostas a contribuir para alcançarmos os nossos alvos, para a honra e glória do nosso Deus. Sabe de alguém que está a precisar de ajuda? Ajude! Alguém que precisa de ser suprido de alguma coisa? Supra! Alguém precisa de aconselhamento? Aconselhe! Alguém precisa de cuidado, de ouvidos? Ouça! Dê o cuidado. E quando nós temos compreensão que vir à igreja, ser igreja, não é apenas vir a um culto, cantar hinos bonitos ou cânticos bonitos e ir embora com o saco cheio. Quando nós percebemos que é fazer parte de um corpo e que esse corpo honra o Senhor Jesus e que cumpre a missão do Senhor Jesus, nós já não vimos à igreja. Nós somos a igreja que se reúne no templo. E esta era a vontade de Jesus, quando ele orou pela sua igreja. E este foi o ensino que Paulo deu a Corinto. E este é o ensino que eu quero que nós possamos absorver, para que mais cultos maravilhosos, mais testemunhos sejam dados, mais vidas edificadas e mais glória o nosso Deus possa receber. Vale um amém? Amém. Oremos então. Senhor Deus, a honra e a glória para Ti. Sabemos que tens estado connosco ao longo destes 65 anos e nos tens abençoado muito, Senhor. Mas nós queremos crescer em Ti e queremos todos os dias ser mais como Tu queres que nós sejamos. Uma igreja unida, comprometida uns com os outros e com a missão que Tu nos deste. Ajuda-nos, Senhor, a ultrapassar as nossas diferenças, as divergências que possam surgir no nosso meio, e ajuda-nos, Senhor, a estarmos completamente focados em Ti, e faz crescer um amor gigantesco entre nós, que nos faz ser aquela comunidade que Tu sonhas que sejamos. Ó Senhor Deus, a honra seja dado a Ti, a glória seja para Ti, enquanto comunidade que somos. No nome de Cristo nós oramos. Amém. Quer dizer,